redução da maioridade penal. Nesse vídeo eu quero te trazer tudo sobre esse assunto, principalmente se você estiver pesquisando para elaborar de repente um trabalho, um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso. Então vem comigo aqui nesse vídeo. Meu nome é Cristiane do Preço, advogada criminalista no Rio de Janeiro, diretora do Instituto de Direito Penal Brasileiro. Aproveita, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque tem vídeo diário e todas as terças-feiras às 19 horas eu tô ao vivo falando de direito penal, processo penal e execução penal, e vai ser ótimo ter você comigo na próxima aula ao vivo. Bom, vamos lá. Para falar sobre redução da maioridade penal, você precisa necessariamente falar sobre direito penal, direito constitucional e estatuto da criança e do adolescente. Mas vamos por partes. Primeiro você precisa introduzir o assunto. A redução da maioridade penal é defendida por alguns que querem que, de repente, sejam seguidos exemplos de outros países. Alguns defendem que o menor a partir de 16 anos deveria ser tratado como adulto, outros sustentam que, na verdade, isso deveria acontecer a partir dos 14 anos de idade. Nós temos os mais variados posicionamentos. Por que o âmbito precisa ser das 3 disciplinas? Primeiro, você precisa falar sobre a maioridade penal no Brasil. E para falar sobre maioridade penal no Brasil, você precisa especificar o que é contido no Código Penal, que é o artigo 27, e na Constituição Federal, no artigo 228. Explicar como que isso funciona. Então vamos lá. Por que o menor de 18 anos no Brasil, ele não comete crime e ele não recebe uma pena, não é preso, não tem pena de reclusão, não tem pena de detenção? Porque no direito penal, crime é um fato tripartite. Isso significa que crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. O que falta para o menor de 18 anos? O terceiro elemento desse conceito analítico de crime, a culpabilidade. O fato dele é o que nós podemos chamar de um injusto penal. Por quê? Porque é típico, é ilícito, porém não é culpável, e justamente por isso que não é crime. Então, o menor de 18 anos no Brasil não pratica nem crime, nem contravenção. Ele pratica o chamado ato infracional, que de acordo com o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, é, na verdade, uma conduta descrita como crime ou contravenção. É o que nós chamamos de conduta análoga a crime ou contravenção. Portanto, a consequência é totalmente diferente. E o que você precisa abordar ainda nessa introdução? Que o adolescente e a criança são tratados de maneira distinta no Brasil. O artigo 2º do ECA, ele nos estabelece quem é criança e quem é adolescente. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, ou seja, ainda não fez aniversário de 12 anos. A partir daí, já é considerado adolescente, a partir do momento que completa 12 anos, e é considerado adolescente até o momento imediatamente anterior de completar 18 anos de idade. Bom, por que o tratamento é diferente? Porque, na verdade, o ECA, quando ele fala das chamadas medidas socioeducativas, lá no artigo 112, dentre as quais nós temos como a mais gravosa a medida de internação, em que o adolescente pode chegar a ficar internado, portanto, privado da sua liberdade por até 3 anos, essas medidas socioeducativas, elas são aplicadas apenas ao adolescente, ou seja, se uma pessoa ela matou outra antes de fazer aniversário de 12 anos, ela não recebe medida socioeducativa, por mais que o ato infracional seja muito grave. Bom, se ela é então uma criança, ela somente pode receber as chamadas medidas de proteção, as medidas protetivas que estão lá no artigo 101 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, medida protetiva pode tanto para criança quanto para adulto. Aliás, tanto para criança quanto para adolescente. Para adulto cabe sim, mas é em caso de violência doméstica. Já as medidas socioeducativas, elas só podem ser aplicadas para o adolescente, ou seja, alguém que já completou 12, mas ainda não fez 18 anos. Excepcionalmente, a gente pode ter um adulto jovem recebendo medida socioeducativa. Por quê? Porque pode ser que ele pratique o chamado ato infracional um pouquinho antes de completar 18, na véspera, por exemplo. Então, o ECA permite que aquela medida muito gravosa, que é a internação, por exemplo, se for o caso, porque ela é excepcional, ela somente pode ser aplicada lá nos casos do artigo 122 do ECA. Entenda, se você vai escrever alguma coisa sobre redução da maioridade penal, você precisa abordar tudo isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo. Por isso que eu te disse que esse vídeo é sobre tudo relacionado à redução da maioridade penal, combinado? Então, prosseguindo. A medida de internação, que é a mais gravosa das medidas socioeducativas, ela somente pode ser aplicada lá nos casos do artigo 122 do ECA. Por exemplo, ato infracional praticado de forma violenta. Então, cabe excepcionalmente a medida de internação, porque é uma das hipóteses previstas no ECA. Então, o que muitos defendem é que o menor de 18 anos, ele não tenha mais esse tratamento especial que o Estatuto da Criança e do Adolescente confere,
e de acordo com o que nos dita o artigo 27 do Código Penal e o artigo 228 da Constituição, e passe a entender que esse menor de 18 anos ele pode cometer crime e, portanto, receber o mesmo tratamento, ou então alguns sustentam que um tratamento intermediário diferenciado, mas não chegaria a ser o tratamento que o Estatuto da Criança e do Adolescente confere hoje em dia. Bom, e depois de fazer toda essa parte introdutória, que eu vou dar uma resumida para você, menor de 18 anos não comete crime por quê? Porque no direito penal, o crime é um fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. E o menor de 18 anos, ele não tem qual elemento do conceito analítico de crime? A culpabilidade. Por quê? Porque ele é inimputável. Inimputável exclui culpabilidade. Bom, se culpabilidade é elemento do crime, por via de consequência, o que acontece? O crime fica excluído. Então, ele é inimputável nos termos do artigo 27 do Código Penal e artigo 228 da Constituição Federal. Até aí foi? Então, quando você fecha isso, aí sim você começa efetivamente a falar da redução da maioridade penal. Bom, um ponto muito importante quando você passa pelo Código Penal, passa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é você entender o seguinte, mas pode haver essa alteração? E aí nós temos basicamente dois posicionamentos. Alguns sustentam que sim, que essa alteração ela seria possível. Por quê? Porque estaria dentro de uma parte mutável da nossa Constituição Federal. Outros vão dizer o seguinte, olha, mesmo que essa previsão da maioridade penal no Brasil esteja lá no artigo 228 da Constituição Federal e não no artigo 5º, isso seria um direito fundamental daquele menor de 18 anos que precisa ter um tratamento diferenciado. Ele precisa se socioeducar e não efetivamente ser punido. E alguns vão sustentar que, embora esteja no artigo 228 da Constituição Federal, nós teríamos uma cláusula pétrea. E sendo cláusula pétrea, então, nós não poderíamos ter alteração da idade referência para que alguém passe a responder por crime no Brasil. Então, se você vai produzir alguma coisa nesse sentido, você precisa, portanto, introduzir o assunto, trazer o seu desenvolvimento sobre a questão ligada à maioridade penal, mencionar onde que está prevista essa questão da maioridade penal aos 18 anos no Brasil, logicamente trazer uma visão comparativa, então você pode trazer a previsão de outros ordenamentos jurídicos, nos Estados Unidos, por exemplo. O direito penal ele acaba sendo por estado. Então você tem algumas situações em que o menor pode responder um pouco mais grave que no Brasil, mas não tão grave quanto um adulto. Há situações em que a partir de uma determinada idade, um adolescente, por exemplo, ele pode responder como um adulto responderia. E há situações em que realmente nós temos um tratamento tão diferenciado quanto acontece no Brasil. E é muito interessante você trazer na elaboração de um artigo, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de trabalho científico, ou um artigo jurídico mesmo que você vai escrever, é muito importante você trazer essa comparação e, logicamente, esse posicionamento controvertido que nós temos, por mais que você vá concluir em um sentido ou em outro. Agora vamos lá, onde buscar, onde pesquisar? Principalmente em artigos científicos. Lógico que se você vai estudar sobre um tema desse, vale a pena você ter um domínio do direito penal, tá? Até porque, hoje em dia no Brasil, nós temos todo um procedimento que se divide em 3 fases para um adolescente responder por um ato infracional e receber uma medida socioeducativa. Eu falei para você que eu coordeno o Instituto de Direito Penal Brasileiro. Dentro do DPB eu tenho um curso, que é um curso de prática penal na advocacia criminal. É um curso de prática jurídica para advogados, para eles aprenderem como lidar na advocacia criminal. E em uma das aulas eu falo justamente disso, porque pode ser que você, como advogado, pegue um caso assim, que envolva um ato infracional praticado por um menor de 18 anos e você precisa ter ciência de que o procedimento é muito diferente, viu? Seja em sede policial, seja em grau recursal, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma série de especificidades que você precisa dominar e a jurisprudência também. Então, uma das aulas do curso de prática é dedicada a isso, a falar do ato infracional, do procedimento pelo qual o adolescente passa. Por que o adolescente? Porque lembra o que eu te falei? A criança, quando ela comete ato infracional, ela é tratada de maneira diferente. Por mais gravoso que esse ato infracional seja. Então, ela pratica ato infracional, sim, mas ela recebe apenas uma das medidas de proteção que no Estatuto da Criança e do Adolescente, quem tem legitimidade para aplicar é o Conselho Tutelar. Então, olha quanto detalhezinho que você precisa dominar. Justamente por isso, eu vou deixar aqui no vídeo, vou deixar abaixo desse vídeo o link, caso você queira conhecer. Eu digo que se a gente escolhe a advocacia, principalmente a advocacia criminal, né? Se for o seu caso, pode ser que seja, pode ser que você esteja interessado em começar, você precisa investir muito na sua educação. E lembrando que o curso de prática na advocacia
Advocacia Criminal do IDPB, ele pode valer como curso de extensão universitária com certificado emitido por uma faculdade reconhecido pelo MEC. Basta você fazer essa opção na hora que você vai se inscrever. Você pode optar entre acesso anual, acesso vitalício e querer emitir o seu certificado de extensão. Caso você não queira, vai ser um certificado comum. Caso você queira, você vai aderir ali, fazer o pagamento da taxa de admissão e você vai ter um certificado lá com 120 horas como extensão universitária. Então vale a pena não só para quem já é advogado, como também para aqueles que estão estudando e de repente desenvolvendo aí o seu trabalho de conclusão de curso sobre redução da maioridade penal, e ainda serve de ajuda para aqueles que vão fazer provas prático-profissionais, como prova da OAB, como prova de concurso. E lógico, vai ser um prazer ter você por lá. Foi ótimo estar aqui com você nesse vídeo. Lembre-se, se lá no início você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, ativa as notificações. Todas as terças-feiras eu tô ao vivo com temas de penal, processo penal e execução penal às 19 horas. E fora isso, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. E até o próximo.